livro de Gálatas. Depois de 4 anos, tem 4 anos que nós não fazemos estudos de livros da Bíblia. O último que nós, não tem 4 anos na verdade, né? Deve ter 2 anos. O último que nós fizemos foram as cartas do Apocalipse, que nós fizemos juntos aqui. Agora vamos estudar o livro de Gálatas. Eu já estava com esse desejo há algum tempo. O Espírito Santo renovou o encargo quando o Senhor me mostrou que há uma necessidade de trazermos maior clareza para a igreja do que é a vida debaixo da graça do Evangelho de Cristo. E então, diante de tudo isso, nos sentimos em paz de começar esse estudo sabendo que estamos debaixo da direção de Deus. Eu queria perguntar para os irmãos que estão atrás: estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Amém. Alguém me reclamou que o som não estava chegando apropriadamente nas diagonais, por isso que eu estou perguntando. Eu sei que nas nossas diagonais, né, ficam os pais com bebê pequeno. Eu sei que os bebês pequenininhos, bebês de 1 ano de idade, não conseguem ficar muito tempo sentados. Então muitos pais ficam de pé ali atrás. Eu gostaria que você que senta nessas regiões estivesse ciente disso, tivesse um pouco de paciência, mas isso não significa que precise de ter conversa, ok? Você deve procurar fazer silêncio para que os outros possam receber a palavra. E mesmo que você tenha que ficar de pé por causa do seu filho, seu filhinho pequeno, faça isso, né, nos cantos, como os irmãos já têm feito, mas faça com discrição, né, sem precisar de dar um brinquedo barulhento para ele, que apita ou faz coisas do gênero. Ok. Gálatas capítulo 1. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pastor, logo após o Desperta Goiânia foi apresentado o acontecimento no Fantástico. Sabe-se que isto custa caro. Deve custar mesmo. O que a igreja videira pagou? Misericórdia, imagina. Paguei nada. Mas se eles quisessem receber, eu pagaria para aparecer no Fantástico, sem problema. Para pregar o evangelho a gente faz isso. Não pagou nada, eles noticiaram, né? Faz parte da notícia. Não temos nada a ver com isso. Foi um evento bem espartano, quem esteve lá sabe o que eu estou dizendo. O objetivo nosso, dos pastores, era fazer um evento sem nenhum cantor evangélico, porque os cantores evangélicos, eles assumiram a mesma postura dos cantores do mundo, e eles só que atraem as multidões. E nós queríamos fazer um evento que fosse totalmente voltado para a oração e para a intercessão, e por isso não teve. Nem mesmo equipe de louvor tinha. Não sei se você percebeu isso. Nós cantamos com CD. Eu sei que você pode falar, puxa vida, mas precisava de ser assim, tão simples. Mas foi de propósito. Eu acho que foi muito bom isso, para passar a imagem do qual era a nossa intenção. Alguns irmãos reclamaram que orou pouco. Eu louvo a Deus por você fazer essa reclamação. Louvo a Deus por você falar que orou pouco. Mas acontece que foi um evento de pé. Não tinha cadeira para ninguém sentar. Quando é um evento de pé, a gente sabe que tem que ser mais rápido. Não pode demorar mais do que 1 hora, 1h30. Senão as pessoas não aguentam. É por isso que a oração foi pouca, na sua opinião, né? Eu sei que você gosta de orar. Bom, tem muitos irmãos que escrevem a vida pessoal de outros e mandam para mim aqui na frente para eu ler. Assim, não faça isso, que eu não vou ler. Faça perguntas que possam edificar a todos. Pastor, gostaria que o senhor comentasse sobre o Evangelho segundo Barnabé, encontrado na Turquia, que dentre outros tópicos prega também que Cristo Jesus não ressuscitou, é do diabo. Então não é porque tem um nome de Evangelho que significa que é de Deus. E mesmo tendo o nome de um personagem bíblico importante como Barnabé, não significa que foi Barnabé que escreveu. Barnabé jamais escreveria isso. Esse evangelho, segundo Barnabé, está incluído entre outros evangelhos. O evangelho segundo Tomé, o livro de Enoque. Eu pessoalmente coleciono esses livros. Eu tenho lá em casa mais de uma dezena de livros apócrifos. Por que são chamados de apócrifos? Porque não tem o selo de veracidade, nem de autorização dos pais da igreja, ok?
A Bíblia que você tem na mão, ela é inspirada por Deus, mas a maneira como ela chegou até nós foi também através da tradição, ok? Os pais da igreja, eles reconheciam que esses livros tinham selo de fato da autoridade apostólica. Então temos que ter muito cuidado com qualquer outro evangelho, e eu louvo a Deus por essa pergunta, porque justamente hoje nós vamos ler esse versículo no livro de Gálatas: qualquer um que pregar outro evangelho seja anátema. Vamos ler isso? Gálatas capítulo 1, do verso 1 até o 10. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho, preste atenção nessa expressão. Paulo estava admirado que os gálatas estivessem passando para outro evangelho. Outro aqui, no original, é alus, que significa outro, mas que é parecido, do mesmo tipo. Esse é o maior engano do inferno. Verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, preste atenção nesse versículo: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Diga: qualquer um que prega um evangelho além daquele que já recebemos na palavra de Deus, diga: seja anátema. O que quer dizer a palavra anátema? Essa é uma palavrinha que é exatamente igual no grego, anátema. Anátema significa ser separado de Deus para sempre, ser amaldiçoado. Lançar um anátema é lançar uma maldição. Talvez a expressão atual, a expressão talvez coloquial, mais próxima de anátema, se fosse traduzir na linguagem de hoje, seria que vá para o inferno. Seria se ele dissesse assim: qualquer um que prega o evangelho além do que vos temos pregado, que vá para o inferno. Mas o vá para o inferno aqui é no sentido literal da frase, não no sentido simbólico. Significa que alguém que está condenado à danação eterna. Portanto, você tocar no evangelho é algo muito grave. O evangelho é algo sagrado. Verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos nesta manhã. Ao tomarmos a Tua palavra, o fazemos com total respeito e reverência. Dá-nos, ó Deus, as palavras do céu para traduzir as realidades do evangelho. Que possamos falar a Tua palavra tal qual está escrito, não segundo a preferência pessoal, o gosto humano, ó Deus, a preferência humana, mas segundo a Tua perfeita vontade, ó Deus, segundo o que está escrito. Dá-nos também ao Teu povo ouvidos espirituais, para ouvirmos com retidão a Tua palavra e coração responsivo, em nome de Jesus. Diga: eu creio que eu estou debaixo da bênção, do favor e da graça de Deus, porque eu creio no evangelho de Cristo, segundo a palavra de Deus. Quantos dizem amém? Muito bem, nessa introdução, quero colocar alguns tópicos para você. Primeira coisa, a carta aos Gálatas, provavelmente foi a primeira carta que foi escrita. De todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 13 ou 14,
A primeira, certamente, foi a carta aos Gálatas, que foi escrita mais ou menos no ano 48 ou 49 da nossa era. Você deve saber que Jesus foi crucificado no ano 30. Então, foi mais ou menos 18, 19 anos depois da crucificação e ressurreição. É a primeira carta. Essa carta não foi destinada a uma igreja, ok? Ela foi destinada a um grupo de igrejas. Galácia não era uma cidade. Galácia era uma região do Império Romano. Ok? É como no Brasil hoje. Nós temos estados. Então, o estado não é uma cidade. Dentro do estado tem muitas cidades. A Galácia era uma província romana. Dentro da Galácia tinha muitas cidades. É por isso que Paulo fala no verso 2. Ele diz assim: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Observa que ele coloca no plural, porque é para as igrejas da Galácia. Quais igrejas havia na Galácia? Essas igrejas você pode ler depois, lá em Atos capítulo 13 e 14. Na primeira viagem missionária de Paulo, foram cidades aonde ele foi, que eram Antioquia, Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Apenas como curiosidade para você. Pelo menos 4 cidades. Cada uma dessas cidades tinha uma igreja local. Porque para cada cidade, uma igreja. Esse era o padrão da palavra de Deus. Por isso que está no plural, as igrejas. Não é no sentido moderno de denominações, que tem muitas igrejas com nomes distintos. Nada disso. Não existia isso. Era apenas uma igreja em cada cidade. E todas as vezes que se falava das igrejas no plural, é porque se referia a várias cidades naquela época. Você sabe, existe o conceito bíblico de igreja local e de igreja universal. E aqui eu não estou falando de denominação, preste atenção. A igreja local é a igreja numa cidade. A igreja universal ou a igreja invisível é a reunião de todos os crentes, incluindo até aqueles que já partiram e que estão incluídos no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Qual que é o tema da carta? Então, as igrejas da Galácia, você observa que Paulo já começou a carta logo de cara, exortando os irmãos. Toda a carta de Paulo começa com a saudação, depois ele faz uma oração, ou ações de graças, pelos irmãos daquela igreja. Você pode ver esse padrão para a igreja de Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica, sempre a mesma coisa. Paulo dá ações de graças, ele ora, depois ele começa a falar o assunto da carta. Mas para os Gálatas não tem nada disso, é só uma saudação, imediatamente ele já começa a exortar. Porque havia um problema sério ali. Qual que era o problema? O problema é que as igrejas da Galácia estavam voltando a praticar a lei de Moisés. Estavam abandonando a graça para de novo observar aqueles mandamentos e ordenanças do Velho Testamento. Paulo faz no livro de Gálatas algumas acusações muito sérias a respeito da igreja ali. Porque eles estavam abandonando a graça de Deus, houve algumas consequências. Presta atenção no que eu vou dizer para você, olha para cá. Não existe teologia neutra, está me ouvindo? Tudo que você acredita vai afetar o seu comportamento. Tudo o que passa a ser convicção, em algum momento vai afetar a sua conduta. Portanto, não tem essa história de teologia inofensiva. É muito comum isso. Você vê às vezes algum irmão falando algo que está fora da palavra de Deus, e o outro diz: para que essa intolerância? Para que isso? Deixa. Não, na verdade é um equívoco esse pensamento. Nós temos que ser absolutamente precisos com aquilo que a palavra de Deus diz. Temos que ser muito cuidadosos sobre isso. Vou te dar alguns exemplos. A falta de precisão e a consequência disso na prática. Algumas pessoas, por exemplo, elas dizem, é muito comum ouvirmos isso. Quando tem um irmão em pecado na igreja, o que elas dizem? Jesus disse que na igreja sempre vai ter joio e trigo. Quem já ouviu isso? Pois é, você sabia que isso não está na Bíblia? Isso é uma mentira deslavada, que as pessoas passam a acreditar piamente. E por que passam a acreditar piamente? Imaginam que dentro da igreja é o lugar para haver joio, mas está errado. Pastor, Jesus falou sim de trigo e joio, falou mesmo, lá em Mateus capítulo 13, quando ele contou a parábola, e ele explicou
que o campo onde havia trigo e joio não é a igreja, é o mundo. O mundo é o campo onde tem joio e trigo. A igreja não. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala: expulsai de entre vós o malfeitor. Ou seja, o mundo é um campo, mas a igreja é lavoura de Deus. Você entende isso? Na lavoura de Deus, ele só planta trigo, ele não planta joio. Na lavoura de Deus, ele vigia para o inimigo também não vir plantar o joio. Na lavoura de Deus só tem trigo, e só pode ter trigo, não há espaço para o joio entre nós. Mas no mundo tem que haver espaço. O que significa isso? Significa que, irmão, lá no mundo, nós não temos o direito de querer exigir que as pessoas façam do mesmo jeito que nós. Lá no mundo nós temos que tolerar aqueles que até mesmo se dizem cristãos, mas não têm o comportamento de cristão. Percebe como um conceito errado produz depois problemas na vida da igreja? Essa semana eu estava reunido com os pastores e de repente um dos pastores falou algo. E aquilo na mesma hora o Espírito me deu clareza de que era um conceito equivocado. Ele falou: pastor, eu estava mencionando que nós teríamos ceia hoje. E ele então me perguntou como nós fazíamos a ceia. Eu falei, e ele falou: pastor, mas você não pergunta se os irmãos são dignos de tomar a ceia? Eu falei: não pergunto, Deus que me livre disso aí. Quem que é digno de tomar a ceia? Não, porque a palavra de Deus diz: cada um examina a si mesmo e veja se é digno de participar do pão e do vinho. Mas a Bíblia não fala isso. Não existe isso na Bíblia. O que existe é: tenha muito cuidado para não tomar a ceia indignamente. Indignamente é a maneira de celebrar a ceia. Os coríntios, eles tomavam a ceia e ficavam bêbados. Eles ficavam de jejum o dia inteiro para comer até na hora da ceia. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí Paulo fala: o que vocês estão fazendo é irreverência, isso é pecado. Não pode participar da ceia de maneira bagunçada. A ceia tem que ser celebrada com santidade, seriedade e respeito. Mas em nenhum momento Paulo fala: vê se estão tomando a ceia, se vocês são dignos. E alguém fala: pastor, mas isso não é bom? Não é bom nós analisarmos se somos dignos ou não? Não, na verdade não é bom você fazer isso, é ruim. No dia da ceia é o dia de você entender que você não é, nunca foi e nunca será digno de receber nada da parte de Deus. Você só recebe porque você recebeu a justiça de Cristo agora. E por causa da justiça de Cristo você pode tomar o pão e beber do cálice. É porque Cristo é a nossa justiça que nós oramos no nome dele. É porque Cristo é a nossa justiça que nós pregamos o evangelho, que nós lideramos célula, que nós oramos com enfermos, que nós expulsamos demônio. Aquele que fica pensando se é digno ou não, presta atenção. Aquele que fica analisando se é digno ou não, ele só pode ter duas respostas possíveis. Quais são elas? Primeiro, ele vai concluir que é digno. Ele vai concluir e dizer: não, eu estou bom na foto. Sou bom pai, bom marido, bom trabalhador, bom cidadão, eu posso tomar ceia. Esse sujeito pode tomar ceia, meus irmãos? Por que ele não pode? Porque ele está confiado na justiça própria. A Bíblia fala que isso é tráfico de imundícia e é pecado. É pecado. Então, quem pensa que é maravilhoso, está errado. Nossa maravilha é Cristo em nós. Bom, qual a segunda resposta que ele pode ter, conclusão que ele pode ter depois de se analisar? Ele pode concluir: não sou digno. Não sou digno. E aí na hora que ele não é digno, ele faz o quê? Na hora que alguém vem trazer o pão e o vinho para ele, ele faz o quê? Hoje não estou em condições. Já viram isso? Parece espiritual, né? Mas você está desprezando o sacrifício de Jesus. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para lavar o seu pecado. Você não pode tomar ceia mesmo não, você não crê no sangue. Porque quem crê no sangue é aquele que diz o seguinte: a minha justiça é Cristo. E se há pecado em mim, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E eu agora vou sentar à mesa do Senhor para beber o vinho e comer o pão, porque o vinho é o sangue que foi derramado por mim, e o corpo é o que foi moído por mim, e é por causa do pão e do vinho que eu tenho acesso ao trono de Deus. Você vê, os dois estão errados. Mas aí o tadinho do pastor, ele está lá na igreja dele todo domingo, todo mês, né? Uma vez por mês, primeiro domingo, ele está lá levando os irmãos a tirar uma conclusão: você é digno ou não é digno?
Mas ele tinha que avisar desde o começo: se olhar não resolve, porque não tem nada a ver com o que você é, tem tudo a ver com o que ele é. Não tem nada a ver com o que você faz, tem tudo a ver com o que ele já realizou na cruz. Essa é a graça do Evangelho. Quantos compreendem o Evangelho? Aí você fala: pastor, mas era uma coisa, parecia tão piedosa, tão boa. Mesmo parecendo piedoso, parecendo bom, se vai contra a palavra de Deus, vai produzir uma conduta errada. Pergunto para você: algum irmão vai querer liderar nessa igreja desse pastor? Vai ou não? Não vai, porque do mesmo jeito que ele faz a pergunta na hora da ceia, ele faz também na hora de liderar. Será que eu sou digno ou não de liderar? Qual a resposta que ele tem? Duas possíveis. Um, ele vai achar que é digno, vai ser um líder horroroso. Outro, ele vai achar que é indigno e não vai querer liderar, porque quem é ele para liderar? Em ambos os casos, desagradou a Deus. Como é que ele vai orar com o enfermo? Porque antes de orar, ele vai perguntar: será que eu sou digno ou não? Aí ele vai concluir: não, eu não sou digno, porque quem sou eu para orar com o enfermo? Ele não é nada, mas o dia que ele entender que é Cristo que tem que ser e não ele, ele vai se arrepender do que ele está pensando. Então ele também não quer expulsar demônio, porque ele vai chegar e vai perguntar: peraí, será que eu sou digno ou não? Você vê, uma coisinha que você faz no dia da ceia, você vai fazer depois diante de muitas outras. Vai produzir em você duas posturas: ou ficar paralisado, passivo, achando que é incapaz e indigno, ou vai se encher de justiça própria, vai se tornar um fariseu e nunca vai ser instrumento de Deus. Mas feliz é aquele que anda pela graça de Deus, que não olha para si mesmo, que olha para Cristo e faz a obra confiado no sacrifício de Cristo, não confiado em si mesmo. Esse é o evangelho que Paulo pregou, e é o evangelho que nós pregamos também. É tudo pela graça, mediante a fé. Diga amém. Quando você quer receber algo, você diz amém. Não existe convicção neutra. O que aconteceu com os irmãos Gálatas? Apareceu lá alguns judeus dizendo para eles o seguinte: olha, vocês têm que se circuncidar para poder servir a Deus. Não basta só crer em Jesus, não basta só confiar no sangue, tem também que fazer algumas coisas aí, meu amigo. E entre elas, a principal obviamente era se circuncidar. Agora, olha o que Paulo diz no capítulo 5, verso 4, abra aí a sua Bíblia, não vou projetar, você tem que abrir a Bíblia. Gálatas 5, verso 4, Paulo diz assim: quando o pessoal resolve guardar a lei de Moisés, ele dá um veredito, ele fala: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Uau, que coisa séria. Essa era a condição dos Gálatas, por isso que Paulo está escrevendo. Paulo falou algumas coisas deles. Primeiro, fala que eles se desligaram de Cristo. Pastor, eles negaram a Jesus? Não, eles continuavam crendo em Jesus, continuavam crendo em Cristo. Mas por que Paulo fala então que eles desligaram de Cristo? É porque agora, além de crer em Jesus, eles também achavam que precisavam de boas obras para serem aceitos diante de Deus, para se justificarem, para serem tidos como justos diante de Deus. Paulo diz: todas as vezes que você rejeita a graça, você se desliga de Cristo. Cristo é a fonte, Ele é o reservatório, a caixa d'água. Toda vez que você rejeita a graça, a torneira se fecha. Você continua conectado a Cristo no sentido de que você crê nele, mas não desfruta de nenhum benefício. É uma corrente elétrica que ficou interrompida. Isso é ser desligado. Preste atenção que essa é uma acusação séria, que infelizmente muitos crentes vivem hoje. Muitos crentes estão desligados de Cristo no sentido prático da palavra, porque apesar de dizerem que creem em Cristo, não desfrutam do suprimento completo. Por quê? Porque não vivem debaixo da graça, vivem debaixo da lei o tempo inteiro, debaixo do esforço próprio. Na semana atrasada eu falei para os irmãos aqui a diferença entre a lei e a graça. A lei é o favor merecido, a graça é o favor imerecido. A lei é o favor o que, meus irmãos? E a graça é o favor? Presta atenção, o que é o favor merecido? Deuteronômio 28. Se você ouvir atentamente as palavras desta lei, tendo cuidado de cumprir tudo quanto nela está escrito, então, e só então, virão e te alcançarão essas bênçãos. O que é isso? É favor merecido? Sim ou não? Sim. Se você merecer, você vai receber. Essa é a lei.
Muitos crentes não vivem debaixo da lei. Ele só acha que está bem com Deus quando ele cumpre alguma coisa. Ele só acha que Deus está feliz com ele se ele cumpriu todos os mandamentos. Ele só acha que pode ter paz com Deus se ele estiver totalmente certinho. Alguém pode estar pensando que eu sou a favor de viver no pecado. Preste atenção, nada disso. Estou apenas dizendo que a nossa vida é baseada no favor imerecido. Eu não trabalhei, mas olha eu aqui para receber o salário, Jesus. Aí alguém fala, mas que cara de pau. Mas a graça é essa santa cara de pau. Você não trabalhou, mas pela graça de crer no favor imerecido, você vai lá para receber. E o Senhor fala, só porque você creu na graça, você é justificado, eu vou te dar ainda muito mais do que você está esperando. Você tem medo de crer nisso, esse é que é o problema. Você tem medo de crer na graça e parecer que está abusando. Você tem medo de crer na graça e parecer que agora pode fazer tudo o que quer. O problema seu é que a graça é um negócio tão extraordinário que você tem medo dela. Mas o dia que você entender que é nessa graça que você tem que viver, você vai viver a vida de perfeita paz. Só tem paz quem anda pela graça. Está me ouvindo? Quem anda pela lei não tem paz. Por quê? Porque ele nunca consegue merecer nada. Quem que consegue? Se você for minimamente honesto, você vai ver que você não consegue merecer coisa alguma. Não dá para você merecer. Eu não mereço ser ouvido na minha quando eu oro. Por que Deus iria ouvir minha oração? Eu não mereço. Eu apronto, eu erro. Mesmo quando eu quero acertar, eu estou errando. Até orando eu peco. Até confessando que sou pecador eu peco. Porque eu fico pensando, poxa, eu não sou tão mal assim. Até que eu sou bonzinho. Eu estou aqui confessando que eu sou pecador. Você nunca pensou isso enquanto confessa? Quer dizer, até confessando que não presta, você começa a se achar alguma coisa. Quer dizer, como é que você pode orar? Nunca poderia. Por isso nós vamos em nome de Jesus. Essa é a graça. Você está dizendo, Pai, eu estou aqui não confiado na minha justiça, estou aqui confiado na justiça de Cristo. Cristo é justo, nunca pecou, eu estou aqui confiado, vou pedir em nome dele. Como o Senhor não pode deixar de ouvir a oração de um justo, olha eu aqui com a justiça de Cristo diante do Senhor. Quantos concordam que isso é extraordinário? Mas parece loucura. E é loucura para os que se perdem. Mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Por isso, quem não vive na graça, desliga-se de Cristo. Aí Paulo fala, outra coisa ele diz, olha, vocês que procuram justificar pela obra da lei, caíram da graça, decaíram da graça. O que é decair da graça? Significa que saíram da posição de receber. Isso também nos mostra que a graça é uma pessoa, é o próprio Cristo. Decaiu de Cristo, não quer dizer que ele decaiu da fé, não quer dizer que ele abandonou a fé. Quer dizer apenas que a fé dele está errada. E uma fé errada produz resultados ruins. É preciso ter uma fé correta para receber apropriadamente do Senhor. Diga amém. Terceira coisa, aliás você sabe, lá em Romanos 6,14, abre aí Romanos 6,14, é um versículo que todo crente tem que saber de cor. Romanos 6,14. Paulo diz o quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, diga, porque eu estou debaixo da graça. Diga, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Mas todas as vezes que você tenta fazer no seu esforço, o pecado tem domínio. Quanto mais o crente tenta guardar as obras da lei, mais ele é inconstante e vive no pecado. É verdade ou não é, irmão? Quanto mais ele confia na graça, mais ele tem vitória. Porque a graça é dizer, Senhor, não mais eu, mas o Senhor, não por mim, pela tua força. A graça é pedir. A lei é fazer por conta própria. Quem está debaixo da lei não consegue obedecer a Deus. Terceira coisa que o texto nos fala é que eles também tentavam se justificar pela lei. Tentavam se apresentar diante da lei como justos. Mas hoje a nossa justiça é Cristo. Ninguém pode chegar diante de Deus achando que merece alguma coisa, porque não merece. Todos nós pecamos. Todos, João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Portanto, nós precisamos tremendamente, desesperadamente, da graça de Deus e da justiça de Cristo que nos é dada gratuitamente, por meio da fé. A quarta coisa é que eles praticavam a circuncisão. Olha o que diz no capítulo 6. Capítulo 6, verso 12. Minha Bíblia eletrônica. Todos os que querem ostentar-se na carne,
esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está dizendo que os Gálatas estavam sendo coagidos ou pressionados, ensinados a se circuncidar, mas a circuncisão era uma prefiguração da cruz de Cristo. Hoje nós já temos a realidade da cruz. Quem já tem a realidade não precisa mais da sombra. E por fim, no capítulo 3, verso 3, olha o que diz, capítulo 3, verso 3, olha o que Paulo diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo está dizendo, olha, quando vocês foram salvos pela graça. Mas agora que vocês estão salvos, vocês querem agora aperfeiçoamento pelo esforço próprio? Não, Paulo está dizendo, do mesmo jeito que você foi salvo, tem que viver agora. Você foi salvo por uma graça divina, presente de Deus, dom do céu. Você também hoje vai vencer o pecado pela graça de Deus, pelo dom do céu. Você vai ser transformado hoje pela graça de Deus, presente divino. É tudo a questão de receber pela graça mediante a fé. Nós começamos no Espírito e vamos continuar no Espírito. Pastor, como é que eu sei que eu estou no Espírito? Você depende da graça. Você depende da graça, você está no Espírito. Quem não depende da graça, está na carne, porque depende do orgulho. Do orgulho. Pastor, outro dia eu estava falando sobre humildade numa reunião, e aí alguém comentou comigo isso. Eu falei, é muito difícil ser humilde. Muito difícil ser humilde, porque você nunca pode admitir que você é humilde, que na hora que admite, você não é mais. Não é verdade? Então, a única maneira de ser humilde é você reconhecer que tudo que você tem procede dele. Qualquer coisa que você venha querer procede dele. O único jeito de ser humilde é caminhando debaixo da graça de Deus. Aquele que caminha debaixo da graça de Deus, de fato anda em humildade. Esse é que vai herdar o reino dos céus naquele dia. Presta atenção, essas são características dos irmãos lá dos Gálatas. Por isso que Paulo escreveu a carta. Esse é o tema da carta o tempo inteiro. Temos que voltar para o Espírito. Temos que começar no Espírito, depois continuar no Espírito. Qual que é o contexto da carta? As igrejas que Paulo tinha estabelecido, elas estavam sendo agora perturbadas por falsos mestres judaizantes que chegaram ali. E esses falsos mestres, eles atacaram a autoridade de Paulo tremendamente. É por isso que nessa carta Paulo começa aqui no capítulo 1, falando como ele se tornou apóstolo, não é verdade? Por quê? Porque aqueles falsos mestres estavam dizendo, quem que é esse Paulo afinal de contas? Quem que é esse Paulo? Quem fez dele apóstolo? E eles então acusavam Paulo de quê? Escrevi aqui algumas acusações, estão também aí no boletim, no seu esboço. Eles acusavam Paulo de ter sido uma pessoa terrível antes de converter, selvagem, perseguia a igreja. Como é que agora ele quer chegar aqui e ensinar essas coisas? Segunda coisa que eles diziam, que Paulo não tinha sido um dos 12. Se Paulo não era um dos 12, então ele era um impostor. Ele se autoproclamou como apóstolo. Por quê? Porque os judaizantes só podiam acreditar nos 12 originais, ou pelo menos nos 11. Também Paulo era acusado de não ter credenciais, de ter sido alguém enviado pelos 12. Em outras palavras diziam, Paulo não tem autorização para ser apóstolo. Como é que ele é apóstolo se Tiago, se Pedro não autorizaram, não mandaram uma carta através dele, para recomendá-lo, dando credenciais aonde ele fosse? Uau, isso era complicado mesmo. Também diziam que Paulo rejeitava a lei, rejeitava o Velho Testamento, e diziam que o evangelho que Paulo pregava não era o mesmo evangelho que Pedro pregava, que Tiago pregava, que João pregava. Veja, essas acusações todas eram feitas contra Paulo. E é nesse contexto que Paulo então começa a carta. Eu queria falar 3 tópicos somente aqui nesses versículos de 1 a 10. Primeira coisa, uma vez que Paulo estava debaixo dessas acusações todas, Paulo então começa dizendo o quê? Ele começa dizendo, olha, eu sou Paulo, o apóstolo, aí ele diz, não da parte de homens. Vai lá, capítulo 1, verso 1. Eu sou apóstolo, mas não é da parte de homem. Não preciso de carta de recomendação de homem nenhum. Eu vi a Cristo.
Cristo mesmo, pessoalmente, me comissionou. Por isso ele diz: eu sou apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai. Essa palavra apóstolo, você sabe, era uma palavra muito séria naquela época. E ainda hoje é. Alguém vai dizer: pastor, é uma pergunta que sempre me fazem, antes que façam eu vou respondendo. Pastor, ainda existem apóstolos hoje? Olha para cá. O melhor era que não tivesse título nenhum no meio dos irmãos. Nem pastor. Lá nessa reunião que nós tivemos essa semana, todo irmão faz questão de se referir a mim como apóstolo. Eles têm que me puxar para ser apóstolo, porque como o nosso ministério aqui em Goiânia é muito grande, fica muito chato eles serem apóstolo e eu não. Então todos me tratam de apóstolo. Eles perguntam: pastor, quando é que você vai virar apóstolo? Eu falo: está mais fácil eu virar irmão Aloísio do que apóstolo Aloísio. Está mais fácil eu renunciar ao título de pastor do que pegar outro. Vou logo te avisando, te aviso para você também aqui, se isso escandalizar, vai escandalizando. Olha para cá. Pastor, existe apóstolo hoje? Essa pergunta merece uma consideração. Primeiro, não existe apóstolo com a mesma autoridade dos apóstolos originais. Entendeu o que eu estou dizendo? Então não tem nenhum outro apóstolo como Pedro, como João, que andaram com Jesus. Nem como Paulo, que viu a Cristo. Então não existe apóstolo com a autoridade deles. Ninguém pode se dizer apóstolo e ler aqui na Bíblia e dizer: Paulo falou isso, mas você sabe, eu penso diferente. Não pode. Esse é do diabo. Está me ouvindo? Então, igual a eles não existe. Mas, existem apóstolos hoje? Sim, claro que existem apóstolos hoje. Mas esses apóstolos hoje não podem reivindicar uma sucessão apostólica, como é o caso do Papa. O Papa reivindica uma sucessão. Ele é sucessor direto de Pedro. Foi passado de um para o outro até chegar nele. Então, nesse sentido, não existe apóstolo. Mas existe apóstolo no sentido de defender o que os apóstolos ensinaram. Então, se hoje em dia tem um apóstolo, você tem que ver se ele ensina o evangelho que Paulo pregou. Se ele está aqui para poder sustentar o testemunho destes apóstolos originais, aí você deve respeitá-lo. Ele certamente deve ser um apóstolo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas veja, Paulo não diz que todos os irmãos são apóstolos, como alguém pode às vezes querer pensar. Muito pelo contrário. Olha como é que ele se refere a si mesmo. Ele diz: Paulo, apóstolo. Agora olha no verso 2. Ele está escrevendo junto com todos os irmãos, meus companheiros. Então ele diz: eu sou apóstolo. Os irmãos que estão comigo são irmãos. São irmãos. Por quê? Porque ele está dizendo que ele tinha uma autoridade diferente para falar. Mas preste atenção. A autoridade do apóstolo é a autoridade do evangelho. Tem autoridade quem fala o evangelho. Está me ouvindo? A autoridade do apóstolo Paulo era porque ele tinha recebido o evangelho da parte de Deus. Qualquer um que fala o evangelho, ele vai ter autoridade na vida dele. Pastor, mas você de certa maneira tem um ministério apostólico. É verdade, nós estamos chegando às 500 igrejas. Essa semana vamos começar as reuniões com os pastores. Essa semana vai ser aqui em Goiânia, com os pastores Nordeste, Norte e Centro. Na outra semana vai ser em São Paulo, com Sul e Sudeste. Depois dessa reunião vamos ter um novo relatório para ver como está a quantidade de igrejas. Mas eu tenho certeza que já passamos das 500 igrejas videira. Aí você fala: pastor, então você tem um ministério extralocal. Mas é verdade. Mas a minha autoridade sobre as igrejas é só para falar o evangelho. Eu só tenho autoridade se eles desviarem do evangelho. Entende? Minha autoridade não é eclesiástica, minha autoridade não é de título, é de simplesmente ser alguém que sustenta a palavra do evangelho, como Paulo fez. Esse é o primeiro tópico. Paulo, portanto, tinha autoridade apostólica. Segunda coisa que Paulo fala, evidentemente ele tinha que falar da sua autoridade para defender o evangelho que ele prega também. Paulo fala do conteúdo do evangelho que ele prega. Qual que é o conteúdo do evangelho que Paulo pregava? Verso 3 e 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Por que graça e paz? Graça é a essência do evangelho. Paz é o resultado de quem recebeu esse evangelho. Preste atenção. Se você não tem paz, é porque não tem desfrutado da graça. Todo mundo que vive debaixo da graça tem descanso e paz. Pastor, como é que é isso na prática? Tão simples. Por que às vezes o líder fica atormentado?
Por que ele está atormentado? Porque ele acha que ele só vai ser aceito se ele for bonzinho, certinho, corretinho. Hoje ele discutiu com a esposa, teve problema com o colega de trabalho, o chefe dele aprontou com ele, agora ele está magoado com o chefe, ele está se sentindo super desqualificado. A célula dele não cresce, ele não consegue multiplicar, ele está se sentindo super desqualificado. Aí na hora que ele vai orar, ele tem paz com Deus, meus irmãos, sim ou não? Não tem paz, por quê? Porque ele acha que precisa de algum mérito para agradar a Deus. Ele acha que Deus vai ficar contente com ele se ele fizer essas coisas todas certinhas. Mas quando agora ele chegou e tem coisas que não estão certinhas, que tem que ser ajustadas, ele perde a paz, porque ele confia na justiça dele. Mas se ele chegar crendo, preste atenção, que não importa a circunstância, o sangue de Jesus me lava de todo o pecado. Eu tenho agora paz com Deus. Eu não vou ter no futuro, eu já tenho. A ira já foi aplacada. Eu posso entrar com ousadia na presença dele. Ele vai me usar. Ele tem pensamentos bons a meu respeito. Ele sonha coisas boas para mim. Eu vou reinar em vida. Eu posso experimentar o melhor nessa vida. Se ele chegar confiado nessa graça, ele vai ter paz? Sim ou não? Ainda que o inferno e todos os irmãos o acusem. E a esposa também. Vai pregar hoje? Não acredito. Depois do jeito que você me tratou, agora você quer chegar na frente dos irmãos e falar? Ele fala, vou chegar, porque toda acusação eu venço pelo sangue de Jesus. Aí alguém vai dizer, pastor, mas esse irmão, não será que ele não é meio irresponsável? Confiar na graça é loucura, já te falei. Mas só quem confia na graça experimenta paz na presença de Deus. Quem não confia na graça não tem paz, mesmo sendo crente. Vive atribulado, vive angustiado, vive dormindo mal, vive de tudo quanto é jeito ruim, porque não tem paz. Eu vou falar uma coisa para você, na presença de Deus, eu tenho paz com Deus. Eu ando em paz diante de Deus. Ah, pastor, você é perfeito? Não sou não. O diabo te lembra seu pecado a cada minuto. Mas eu respondo para ele a mesma resposta constantemente. Eu venço o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Sobre mim não tem mais condenação. Eu fui justificado. Nem no céu vou ser mais justo do que eu sou hoje, porque a minha justiça não é minha. Minha justiça é Cristo Jesus, que morreu por meus pecados e ressuscitou para ser a minha vida. Pastor, mas isso não é coisa de novo convertido? Não é novo convertido, tem que falar essas coisas? Esse é o engano de alguns irmãos, é pensar que a verdade do evangelho é muito simples. Eu preguei aqui há 2 semanas atrás sobre essa palavra da graça. Alguns irmãos me falaram, pastor, palavra simples, né? O que ele quis dizer foi o seguinte, a gente veio aqui para ouvir um negócio mais profundo. A gente quer ouvir os mistérios, misteriondas. Mas o que você está precisando é disso, meu amigo. O que nós precisamos é de perdão. Tudo que você precisa é de saber que está perdoado e está em paz com Deus. É só o que você precisa. Para ter saúde, você precisa disso. Para ter bons relacionamentos, você precisa disso. Saber que você está em paz com Deus. Quem tem o ouvido torto vai sair daqui falando que eu estou orientando o povo a viver no pecado. Deus que me livre. Que fique bem claro aqui que o pecado desagrada a Deus. Mas que fique igualmente claro que só se vence o pecado se estiver debaixo da graça. Da graça. Não é do seu esforço. Então, vamos continuar lendo. Graça a vós outros e paz da parte do nosso Deus e Pai. Aí, Paulo agora vai dizer qual é a essência do evangelho em 3 frases. Cristo Jesus, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Então a primeira coisa que faz parte do evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não morreu porque ele era um herói. Cristo não morreu porque ele era uma vítima, tadinho, daqueles judeus malvados, ou daqueles romanos imperialistas. Não, Cristo não morreu simplesmente porque amava os homens. Não, Cristo morreu pelos pecados. Os pecados eram um crime que precisavam de ser pago, uma dívida diante de Deus que tinha que ser paga. A ira de Deus se derramava do céu contra toda a impiedade e todo o pecado. Mas Cristo Jesus se fez o Cordeiro de Deus e morreu para aplacar a ira de Deus. Está me ouvindo? Ele morreu por causa dos nossos pecados. É muito importante dizer isso, porque as pessoas tendem a colocar observações às vezes bonitinhas nessa verdade e que acabam distorcendo o conteúdo do evangelho. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. As pessoas sempre perguntam, pastor, nós somos salvos do inferno? Sim,
Mas antes de ser salvo do inferno, você foi salvo de uma pessoa. Jesus morreu na cruz, não foi para te salvar do diabo. Ele morreu para te salvar de Deus. Está me ouvindo? Jesus morreu para te salvar de Deus. Pastor, mas como é que é possível isso de Deus? Sim, porque Deus iria condená-lo e mandar você para o inferno, porque você era um pecador terrível. E todo homem vai ter que comparecer diante de Deus. Deus então fez o quê? Deus não pode mudar a sua justa ira, não pode mudar os seus preceitos eternos. Deus então enviou Jesus. E Jesus morreu para pagar a dívida e aplacar a ira de Deus. De tal maneira que agora, quando nós chegamos diante de Deus, chegamos vestidos de Cristo. Nós somos como Adão, que estava nu, mas agora recebeu uma roupa nova do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí quando você chega diante de Deus, agora não há mais ira, somente graça sobre você. Como estão compreendendo o que eu estou falando? O que vai fazer o homem sem Deus naquele dia? O que vai fazer o homem que confia na sua justiça naquele dia? Não haverá para onde escapar. Não haverá onde escapar. Ele vai ter que suportar a ira de Deus. E a ira de Deus se expressa no inferno. Mas feliz é aquele que crê na graça de Deus. E olha, a graça de Deus é insondável. Não pense que você já sabe tudo da graça, porque ela é insondável. Está me ouvindo? Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então aqueles que são mais pecadores são alvos ainda maiores da graça de Deus. Aqueles que você acha que é mais errado, que você está aí no seu banco pensando, tadinho do fulano, vai para o inferno. Presta atenção, não se iluda, a história não acabou. Só acaba quando aquele que é o Z, ele é o A e é o Z. Ele está no começo e está no fim. Preste atenção. Se esse pecador miserável que apronta toda, se ele apenas olhar para o céu e crer e confiar na graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, ele será salvo da condenação eterna. Não estou dizendo que ele vai ganhar o reino, não. Isso é outra coisa distinta. Mas ele vai ser salvo da condenação. E não pense que isso é coisa pequena. Isso é muito grande. É muita graça de Deus. É muita graça de Deus. Aqueles que conhecem a graça de Deus se alegram nela. E se alegra cada vez que vê um pecador se arrependendo. O segundo elemento da graça é que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. O Senhor morreu para nos desarraigar, arrancar pela raiz, nos libertar. Libertar deste mundo que jaz no maligno. Nós vivemos debaixo de um mundo, vivemos no ambiente de um mundo. É um ambiente espiritual. Quando o Senhor disse que morreu para nos libertar deste mundo, não significa tirar daqui, porque se fosse tirar daqui, seria complicado, porque Ele disse que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Portanto, ser liberto do mundo significa que o mundo tem que sair de dentro de nós. Mas muitos de nós ainda amamos tanto o mundo. Amamos tanto a moda. Amamos tanto o que é fashion. Amamos tantas opiniões dos ímpios. Apreciamos tanto ouvir as conversas dos artistas. Apreciamos tanto o pensamento dessa era. Precisamos ser desarraigados, irmãos. Por isso que a carta de Gálatas se aplica a nós também. Terceira coisa que Paulo fala do Evangelho é que Jesus, verso 4, morreu segundo a vontade de Deus. Está me ouvindo? Jesus morreu segundo a vontade de Deus Pai. Nunca devemos pensar que Jesus não queria morrer e que Ele orou para não morrer. Nada disso. E nem devemos pensar que Jesus morreu por um acidente. Foi uma situação, um acidente. O povo rejeitou. Não, Jesus veio para isso, nasceu para isso. E desde quando começou o seu ministério, Ele falou que iria morrer. Ele veio para morrer segundo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Terceira e última coisa que Paulo fala nesse texto. Ele fala sobre a glória do Evangelho. O Evangelho é uma coisa sagrada. É algo sagrado. Tocar nesse Evangelho é tocar na glória de Deus. Porque o Evangelho é segundo a glória da face de Cristo. Por isso Paulo agora é muito duro. Ele anuncia um anátema contra aqueles que tentam alterar o Evangelho. E ele fala três coisas. Primeiro ele fala da infidelidade dos Gálatas, no verso 6. Ele diz assim:
admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Essa expressão aqui, passar depressa, no original significa: me admira que vocês são uns vira-folha, vira-casaca. A palavra era usada naquela época para aquele que mudava de time. Torcia para um, agora torce para outro. Lutava por um exército, agora luta por outro. Paulo está dizendo: vocês estão mudando de lado. Preste atenção na seriedade disso. Estão abandonando o evangelho de Cristo, estão indo para outro lado, porque foi Jesus quem disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não tem meio termo. Se você passou do evangelho de Cristo, você está indo para o outro lado, para aqueles que são contra Cristo. Em toda epístola tem oração de louvor, aqui não há. Em toda epístola tem ações de graça, aqui não há. Dada a seriedade do que está acontecendo, é algo muito sério. Passar desse evangelho para outro evangelho. Que outro evangelho era esse? Está lá em Atos capítulo 15, verso 1. Abre aí a sua Bíblia. Atos 15, verso 1. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Não é que eles diziam que tinham que largar Jesus. Eles diziam que também precisava de circuncidar-se. Qual que é o grande perigo desse tipo de coisa? Olha para cá. Será que ainda hoje existe isso? Existe. Todas as vezes que você ouve alguém colocando um mais na frente da obra da cruz, esse é outro evangelho. O evangelho é somente isto: Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a vontade de Deus, para nos desarraigar deste mundo tenebroso. Por causa disso Ele nos deu a sua vida, nos fez participantes da sua glória, e hoje somos membros do seu corpo, que é a sua casa. Preste atenção, não tem mais. Mas é muito comum encontrar pessoas dizendo: olha, você tem que crer em Jesus mais alguma coisa. Tem que crer em Jesus mais entregar o dízimo, mais quebrar a maldição, mais frequentar a igreja. Há muita coisa que você pode colocar aqui no mais. Não existe outro. É só o evangelho. O que salva é só o evangelho. Quando você coloca alguma coisa além do evangelho, você está cometendo uma profanação. Qual que é a profanação? Você está dizendo que a obra de Jesus na cruz não é suficiente para salvar ninguém. Precisa de algo mais. Precisa de algo mais. Hoje em dia é muito comum. Você precisa de crer em Jesus e fazer cura interior. Tem que aplicar as técnicas da psicologia. Está cancelando, está dizendo que a obra de Jesus não é suficiente. Você tem que crer em Jesus, mas também tem que estudar, fazer um curso superior. Há muitas coisas que as pessoas colocam depois. Nem consigo me lembrar de todas, mas olha para cá. Isso tudo é profanação, porque estão declarando com isso que a obra do Senhor não é suficiente. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia. E vamos proclamar no mundo espiritual, para dizer que a obra de Jesus foi perfeita e foi suficiente. Quando Ele disse que está consumado, Ele completou a obra de salvação da minha vida. E ao participar do pão e do vinho, estou declarando isso. É completa e é perfeita. Não precisa de nenhum aditivo. Eu sou totalmente salvo pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso? É verdade do evangelho. Segunda coisa que o texto nos fala é a atividade dos falsos mestres. Verso 7. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Havia perturbação dentro daquela igreja. Louva a Deus que temos sido guardados pelo poder de Deus aqui no nosso local. Mas acredite em mim, há muita perturbação na televisão, há muita perturbação na internet, há muita perturbação de pessoas que têm acesso à comunicação, e de irmãos que acreditam que só porque alguém está falando em nome de Jesus, está falando o evangelho. Eu me preocupo com os irmãos, porque os irmãos engolem tudo que aparece. Se está na internet, deve ser verdade. Internet é um antro de mentira. Internet não é fonte de sabedoria, acredite em mim.
Qualquer um que fala, se está na televisão, ele deve saber, deve ser importante. Se tem um título de doutor, então aí que ele deve saber mesmo. Mas você tem que ser um crente fiel, vai checar na palavra de Deus se o que ele está falando bate com o evangelho. Seja criterioso, lembra disso. Não há teologia neutra. Se você crê errado, o erro vai chegar na sua conduta. Tudo que você crê afeta o seu comportamento. O que é que os falsos mestres ensinavam? Eles diziam que Jesus morreu, mas não morreu por todos. Morreu só pelas pessoas boazinhas. Morreu só por aqueles que são bons. Jesus veio salvar só aqueles que são melhores. Então ele não amou todo mundo, ou pelo menos não amou do mesmo jeito. Veja, é exatamente o oposto do ensino de Jesus, que disse: aquele que é mais perdoado, esse é porque mais ama e foi mais amado também. Eles também ensinavam que Jesus tinha vindo para a terra, não para justificar o pecador, mas para dar um bom exemplo para o pecador, para mostrar para o pecador que é possível sim guardar a lei. Até hoje tem gente que ensina isso, que Jesus era só um bom exemplo. Acredite, isso é ensino do diabo. Eles também afirmavam que Jesus de fato tinha morrido pelos homens, mas não pelos pecados. Pelos pecados não, ele morreu pelos homens. Portanto, a morte de Jesus era só um bom exemplo, um exemplo de alguém que era comprometido com Deus e com a palavra de Deus, e que morreu porque era fiel. Isso é mentira. Ninguém matou Jesus, ele mesmo entrou na morte voluntariamente. Ninguém podia fazer isso, só o Filho de Deus pôde fazer. Então, em outras palavras, eles ensinavam que a morte de Jesus não era suficiente para salvar o homem, porque além de crer em Jesus, eles também deveriam continuar guardando a lei de Moisés. Vivemos uma época em que as pessoas são muito encantadas com os judeus. Os crentes são muito encantados com a prática judaica. E então começam a ser tentados a trazer para dentro da igreja práticas judaicas. Tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado com acessórios, equipamentos que são usados teoricamente de Deus. Muito cuidado com mezuzás que são colocados em portas. Muito cuidado com rolinhos. Muito cuidado com qualquer coisa que leve você de volta para práticas judaicas. Lembra, não existe teologia neutra. Essas coisas são judaizantes. Em algum momento vai trazer condenação. E por último, Paulo tem uma reação séria. No verso 8 ele diz: ainda que nós, ele está dizendo, ainda que eu mesmo, se eu chegar aqui e pregar outro evangelho, se aparecer um anjo, aí seria bom se o Joseph Smith, que criou os Mormons, ouvisse essa palavra, porque ele diz que recebeu um outro evangelho de um anjo, anjo Moroni. Seria bom se ele ouvisse isso hoje, porque está dizendo aqui que ainda que um anjo venha e traga um outro evangelho, Paulo diz o quê? Seja anátema, que seja condenado ao inferno, que vai tostar no inferno. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, é uma palavra muito dura. Você pode achar assim: por que será que Paulo falou isso? Será que ele estava melindrado porque os falsos mestres haviam ofendido ele? Aí porque ele estava chateado, ele falou de maneira tão dura? Paulo não era um homem desse tipo. E a prova de que ele não estava melindrado com ninguém é que ele colocou a ele mesmo no meio. O zelo, portanto, não era com ele. O zelo era com a mensagem que ele pregava, com o evangelho que ele pregava. Esse era o zelo. E mais ainda, o zelo era com os irmãos. Porque ele sabia o quê? Lá em Romanos 1,16 diz o quê? Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Digo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas se alguém crê no evangelho distorcido, ele vai ser salvo, meu irmão? Sim ou não? Não. Então Paulo aqui tem encargo pela alma das pessoas. Ele está dizendo, o evangelho é o poder de Deus. Então se você distorce o evangelho, o poder de Deus não é liberado. Então não há salvação. Mas não apenas isso, Paulo também estava preocupado com a igreja. Não há edificação da igreja, não existe vida da igreja, se não for por meio do evangelho e da cruz. Está me ouvindo? Nós estamos falando de edificação da igreja aqui há muito tempo. Todas as cartas de Paulo falam de edificação da igreja. O encargo dele é pela edificação. Aqueles falsos mestres estavam arruinando a obra de Cristo. Mas por último, o zelo de Paulo, o anátema de Paulo, era porque ele
amava muito a obra do Senhor Jesus na cruz. E quando ele via alguém dizendo que além da cruz precisava de mais alguma coisa, ele sabia que estavam diminuindo o sacrifício do Filho de Deus. E ninguém que diminui o sacrifício do Filho de Deus vai ficar sem punição. É um pecado terrível, tanto que João, lá em Apocalipse, fala: qualquer um que pegar qualquer palavra desse livro, distorcer, mudar, acrescentar, todas as pragas que estão nesse livro vão cair sobre ele. Os Gálatas, Paulo está aqui dizendo, eles eram ingênuos, foram enganados, mas os falsos mestres eram enviados do diabo. Portanto, tem que haver zelo no nosso coração, tem que haver um encargo profundo no nosso coração. Eu quero convidar você, nos próximos 3 meses, para juntos mergulharmos na palavra de Deus aqui. Quantos querem vir aprender a palavra de Deus? Presta atenção, você vai vir para estudar a palavra. Não é simplesmente uma pregação inspirativa, é mais do que isso. É uma palavra instrutiva. Eu tenho tido muito encargo para estabelecer de novo bases que às vezes foram um pouco abaladas na vida de alguns líderes e alguns irmãos. Por quê? Porque é só quando tem o fundamento sólido que o poder de Deus para transformar é liberado sobre as nossas vidas. Quantos querem celebrar a ceia com esse entendimento hoje? Fique em pé onde você está. Os irmãos da equipe de louvor. Mas antes de participarmos da mesa do Senhor, eu queria que nós, durante 2 ou 3 minutos, apenas louvássemos a Deus pelo evangelho da graça que nós recebemos, pela graça tremenda que é dada a cada um de nós aqui continuamente, porque nós temos paz com Deus, porque desfrutamos da sua graça a cada dia. Quantos podem louvar a Deus por isso? Erga suas 2 mãos para o Pai. Abra sua boca agora durante alguns minutos, antes de pegarmos o pão e o vinho. Apenas louve a Deus. Fala: Pai, obrigado pela graça do Senhor manifestada na